Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre corrente elétrica. Até agora nós falamos sobre fenômenos de eletricidade basicamente com as cargas em repouso, que é a eletrostática. Agora vamos começar a trabalhar com fenômenos de cargas que se movimentam. E isso vão gerar novos fenômenos, inclusive vários processos ligados à tecnologia e vários tipos de fenômenos. Então, pelo fato das cargas se locomoverem, gerar um fluxo ordenado de cargas, é possível, por exemplo, fazer um motor elétrico girar, por exemplo, nesses casos, ou mesmo gerar uma energia térmica, como no caso do ferro, ou gerar energia luminosa. Isso tudo está relacionado pelo fato de ocorrer um fluxo ordenado de cargas, a corrente elétrica. Nisso, novos fenômenos a gente vai ter que estudar, por exemplo, a potência elétrica, tipos de correntes, correntes alternadas, corrente contínua, ou mesmo fenômenos como um choque, ou a estrutura de circuitos elétricos. Então, vamos agora analisar um pouco esses fenômenos ligados à movimentação de cargas. Para isso, vamos falar sobre o primeiro conceito, que é o conceito de fluxo. Então, eu vou falar de fluxo começando por esse exemplo. Então, vamos supor que uma pessoa ela pega uma barra de metal segurando numa extremidade e coloca no fogo. Então, quando ele coloca no fogo, vai surgir uma diferença de temperatura. O fato de surgir uma diferença de temperatura vai provocar um fluxo de energia térmica. As partículas aqui, pelo fato de aumentar a temperatura, vai aumentar a movimentação delas. Elas vão vibrar mais, maior energia cinética, energia de translação. Essa energia vai se transmitir ao longo do metal. Então ocorrerá aqui um fluxo de energia térmica. Esse fluxo vai acontecer até quando? Ele vai acontecer até no momento em que as temperaturas se igualarem. No momento em que elas se igualarem, não haverá mais um fluxo ordenado de energia térmica que estava acontecendo da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Bom, então vamos ver agora um outro exemplo ainda de fluxo. Nesse objeto aqui, vamos supor que em um dado instante temos essa configuração que aqui tem uma maior altura de água e aqui uma menor altura. Pelo fato de termos aqui uma maior altura de água, esse volume d'água ele está sendo atraído pela gravidade, está sendo atraído pelo planeta. Então, devido a isso, haverá aqui uma maior pressão do que, por exemplo, nesse ponto aqui que tem um menor volume de água, provocando uma pressão. Então, devido a essa diferença de alturas, haverá aqui uma maior pressão e uma menor pressão, ou seja, haverá uma diferença de pressão. E isso provocará uma movimentação de água, um fluxo de água, um fluxo das moléculas de água, simplesmente devido a uma diferença de pressão. Essa movimentação de água, ela ocorrerá até no momento em que essas alturas elas forem iguais, não houver mais diferença de altura. Então movimenta até nesse ponto e aí não haverá mais um fluxo ordenado de moléculas de água. Como que a gente faz para que ocorra constantemente esse fluxo de água? O que a gente deve fazer? Então, a gente deve colocar aqui uma bomba d'água que vai puxar a água desse tubo para colocar nesse outro tubo.
Então isso vai gerar uma constante diferença de altura. E com isso vai gerar uma diferença de pressão e um fluxo de água. Então dessa maneira aqui, colocamos a bomba embaixo. Olha só, ele está tirando água desse tubo e jogando nesse outro tubo. Então aqui, eles estão conectados, haverá uma diferença de altura, ou seja, uma diferença de pressão, e ocorrerá aqui um fluxo de água constante. Então, vimos aqui um fluxo de energia térmicas que ocorre devido a uma diferença de temperaturas. Vimos aqui um fluxo de água devido a uma diferença de pressão. E como que podemos fazer para gerarmos um fluxo de cargas elétricas? Então, um fluxo ordenado de cargas elétricas, ou seja, uma corrente elétrica, ela pode ser gerada. De que maneira? Quando você coloca uma diferença de potencial. Como assim? Vamos analisar essa simulação. Então aqui, deixa assim, aqui há essas partículas são elétrons. Estamos só observando os elétrons, não estamos vendo as cargas positivas. Se eu concentrar em uma parte esses elétrons, por exemplo, olha só. Então, vou deslocar esses elétrons, concentrando ele em uma só região. Então, aqui, o que vai acontecer? Vai ocorrer agora aqui vai ficar com muitos elétrons e aqui vai ficar o quê? Com muitas cargas positivas, que nós não estamos observando, mas elas estão aqui. Então, aqui gera-se uma diferença de potencial. Aqui muitos elétrons e aqui cargas positivas. Se, por exemplo, numa pilha elétrica, ela vai estar assim, Aqui vai ser o terminal, o polo positivo da pilha, e aqui vai ser o polo negativo da pilha, ou seja, aqui está com concentração de elétrons. E aqui com cargas positivas. O que acontece se eu conecto esses dois terminais por um condutor elétrico, por exemplo, por um fio de cobre? O que vai acontecer? Então, como é um condutor, vai ocorrer aqui uma movimentação de cargas. Os elétrons vão se deslocar para essa outra extremidade positiva. Então, no fio, como ele tem elétrons livres, ele vai começar a atrair as cargas, os elétrons, as cargas negativas, e ocorrerá aqui um movimento ordenado de cargas elétricas. Então, para ocorrer uma corrente elétrica, é necessário uma diferença de potencial. Uma DDP, diferença de potencial. Uma diferença entre cargas elétricas, por exemplo. Então aqui ocorrerá. Ou seja, aqui temos uma bateria com o seu polo positivo e o outro polo negativo. Ao conectarmos com um condutor elétrico, os elétrons livres serão atraídos por esse polo positivo. E a mesma coisa aqui, então ocorrerá uma movimentação de elétrons, um fluxo de cargas, uma corrente elétrica. A gente vai ver que haverá dois tipos de corrente, uma corrente elétrica real e uma corrente elétrica convencional, que nós falaremos isso no próximo vídeo. Então, até mais.